Estamos começando pela bondade e misericórdia do nosso Deus, a aula da nossa escola dominical. E eu quero agradecer a você a bênção, o privilégio de poder entrar em sua casa e de ministrar esta aula. Vamos orar ao Senhor, vamos suplicar a direção de Deus para as nossas vidas, aquiete o seu coração e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste domingo, quero te agradecer, Senhor, pela bênção de podermos estar através desses canais da internet, ó Senhor, estar estudando a Tua Palavra, a doutrina do Espírito Santo. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. E nós rogamos, Senhor, que em nome de Jesus, de um modo assim muito especial, o Senhor possa estar, ó Deus, falando aos nossos corações através, ó Deus, desta lição. Abre os nossos olhos, aquece, Senhor, os nossos corações e conduza-nos, Senhor, ó Deus, aos Teus pés para o louvor e glória do Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nesse ano de 2020, a nossa igreja tem adotado como tema tempo de aprofundar raízes e de frutificação. Dentro desta temática, para todo ano, nós estamos abordando em nossa escola dominical o subtema, o Espírito Santo e você. Este é o nosso terceiro estudo da série. Hoje vamos estar observando com os irmãos, estudando com os irmãos, a ação do Espírito Santo na história. Vamos fazer a leitura de Isaías 44, versos 3 e 4, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Graças a Deus. Daqui a pouco vamos refletir sobre o contexto desta passagem. Qual é o grande objetivo da lição de hoje? Nós vamos verificar a ação do Espírito Santo na história da revelação bíblica. Com que propósito? Mostrar aos irmãos o quanto nós somos privilegiados. Nós hoje vivemos o tempo da igreja. É a era do Espírito. É quando se cumpre esta promessa que acabamos de ler aqui no livro do profeta Isaías, quando o Senhor disse que derramaria água sobre o sedento, derramaria o Espírito sobre a tua posteridade, sobre os teus descendentes. Nós hoje, eu e você, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos privilegiados, nós desfrutamos de prerrogativas que os crentes do Antigo Testamento não desfrutavam. E o Senhor, Ele deseja que eu e você aproveitemos essas bênçãos, vivamos essas bênçãos para o louvor do seu nome. Quando nós estudamos a história da revelação, nós constatamos que a revelação de Deus ela foi progressiva. Imagine uma criança. E ela é uma criança que chega até você e te faz perguntas. Você precisa responder a criança dentro do entendimento dela. E à medida em que ela vai crescendo, você vai até acrescentando detalhes nas suas explicações. Quando nós olhamos as páginas do Antigo Testamento, é isso que podemos constatar. O Senhor foi se revelando progressivamente na história. E o agir do Espírito Santo na história do povo de Deus também foi progressiva.
Aleluia. Nós poderíamos resumir esta lição de hoje através de algumas preposições: sobre, com e em. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Alguns poucos escolhidos, alguns poucos privilegiados. Nos dias de Jesus, o Espírito Santo estava com os discípulos na pessoa de Jesus Cristo. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e está no povo, no meio do povo de Deus. Vamos estudar? Em primeiro lugar, vamos refletir sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Segundo o comentarista Holcroft, no livro Espírito Santo, o Espírito Santo ele é citado 88 vezes no Antigo Testamento. 1/3 do número de vezes das citações do Novo Testamento. E vamos pensar no agir então do Espírito Santo no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, na criação. Gênesis, capítulo 1, verso 2, texto que já lemos numa aula anterior, diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vimos na aula anterior que o sentido deste verbo pairar aqui, segundo os especialistas da língua hebraica, é que o Espírito Santo pairava sobre as águas gerando vida, da mesma forma como uma ave que choca e que gera vida. A ideia do verbo pairar aqui é de chocar, gerar vida. Então, quando olhamos para o livro de Gênesis, lá no relato da criação, nós podemos ver a ação do Espírito Santo como o Criador. Mas ele não é só o Criador, ele é o sustentador, ele é o renovador da vida. É aquele que trabalha pela preservação da vida. Salmo 104, verso 30, diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Observe aí o verbo, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo, ele agiu na criação e ele age na renovação da vida sobre a face da terra. Terceiro, nós podemos refletir agora no agir dele junto aos homens. E como que o Espírito Santo tem agiu, melhor dizendo, na história do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, dando perícia, habilidades aos homens. Vamos ler aqui um dos textos que nós colocamos para os irmãos durante a semana, nas leituras diárias. Êxodo, capítulo 31, do verso 2 ao verso 6, diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado.
Qual é o contexto aqui desta passagem? É a construção do tabernáculo. Vejam vocês, o povo estava no meio do deserto, o povo havia saído do Egito, o Senhor está preparando o povo para o culto, e o Senhor vai dar a Moisés todas as coordenadas para a construção do tabernáculo. E mesmo estando eles no deserto, nós podemos ver a capacidade que Deus deu a estes homens. Foi o Espírito Santo que os capacitou. Para quê? Para que eles pudessem, mesmo estando no deserto, darem o seu melhor ao Senhor. O nosso Deus, Ele merece sempre o nosso melhor, ainda que nós estejamos num deserto. Isso trazendo para a nossa realidade hoje. E vejam vocês que o Senhor deu capacidade a esses homens, através do Espírito Santo, deu inteligência para eles trabalharem com ouro, com prata, com bronze, com madeira, com desenhos para a confecção das plantas e tudo na elaboração, na construção do tabernáculo pudesse ser feito dentro do padrão de Deus. O Senhor, Ele deseja que nós o louvemos e o adoremos, dando sempre o nosso melhor. E notem vocês que o Espírito Santo veio sobre esses homens e não os capacitou simplesmente para cantar, para orar, para pregar, mas para desenhar, para trabalhar com madeira, para trabalhar com ouro. Às vezes nós temos aquela concepção de que só é a oração, é o canto, é a ministração, a pregação, que são coisas úteis que o Espírito Santo vai se preocupar. Mas através da construção do tabernáculo, nós podemos ver aqui o Espírito capacitando esses homens. Pense aí nas suas habilidades e em como você pode colocar as suas habilidades, os seus talentos para a glória e honra do nome do Senhor. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agiu junto aos homens, dando perícia, dando habilidades, e essas habilidades foram colocadas para a glória do Senhor. É isso que Deus quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Segundo, o Espírito Santo também capacitou os homens para a liderança do povo. Todos os homens a quem o Senhor levantou no Antigo Testamento foram capacitados pelo Senhor. E eu quero destacar aqui alguns onde há essa ênfase. Vejam vocês. Primeiro deles, José do Egito. Gênesis, capítulo 41, verso 38. Assim está registrado. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Fecha aspas. Quem faz essa constatação? Faraó, um ímpio, um homem que não conhecia a Deus, mas ele olhava para José e ele via o que? Ele via o agir de Deus através da sua vida. Ele via o Espírito Santo do Senhor agindo através da vida de José. Pense na pessoa que trabalha com você, que estuda com você, o que ela tem visto na sua vida. Quando o Faraó olhou para a vida de José, ele constatou o agir do Espírito de Deus na vida dele. Segundo exemplo, Josué, o sucessor de Moisés. Números capítulo 27, verso 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Já eram os minutos, os dias finais de
de Moisés, e o Senhor está dando aqui as orientações a Moisés em como ele deveria agir em relação a Josué. E quando se fala de Josué, se diz, homem em que há o Espírito. Louvado seja Deus. Terceiro exemplo, Gideão. Juízes, capítulo 6, verso 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abierritas se ajuntaram após dele. Vejam, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e assim Gideão pôde cumprir plenamente a missão que o Senhor lhe havia dado. Então, até aqui, nós podemos ver o Espírito Santo agindo junto aos homens, dando perícia, dando habilidades, capacitando homens para a liderança. Terceiro, ungindo reis. Ungindo reis. Quando se fala de Davi, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, o que diz? Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Era ele ainda um adolescente, e o Senhor deu a direção a Samuel do que ele deveria fazer. E quando ele derramou o azeite, lembram da aula passada sobre a cabeça de Davi? A Escritura aqui nos revela que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, o Espírito Santo agia através da vida dos reis. Quarto lugar, inspirando os profetas. Deus levantava os profetas. Qual era o grande papel dos profetas? Enquanto os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus, eles faziam esse caminho do povo a Deus. Eles oravam, eles intercediam. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus ao povo, que faziam com que o povo se voltasse para a aliança, corrigissem os seus erros. Então Deus levantava os profetas através do Espírito Santo. Vou dar aqui um exemplo do profeta Miqueias, capítulo 3, verso 8. Diz assim, Miqueias: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele está dizendo, eu estou cheio do poder de Deus para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Esse é o exemplo do profeta Miqueias. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, ele faz a seguinte declaração, de que todos os profetas, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que ele diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Viram aí? Então, lembram das preposições do início da nossa aula, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, sobre os reis, sobre os profetas, sobre os líderes, alguns privilegiados a quem o Senhor queria usar de modo específico. Tudo bem?
Segunda Crônicas, capítulo 4, verso 20, vai enfatizar essa verdade para todos nós. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se reuniu com todo o povo, em pé, diante deles, numa plataforma, falou o seguinte: por que vocês estão desobedecendo aos mandamentos do Senhor? Pois quando vocês desobedecem, tudo que vocês tentam fazer acaba em fracasso. Já que vocês abandonaram o Senhor, Ele também os abandonará. Ok? Então vejam, o Espírito Santo veio no caso aqui, sobre Zacarias, filho de Joiada. E porque veio sobre ele, ele pôde falar. Havia algo específico, um recado específico para Zacarias ministrar. Agora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre esses homens e ele podia se retirar. Se de repente houvesse pecado, nós temos casos de homens em que o Espírito Santo se retirou da vida deles. Saul foi um exemplo. Isso acontecia na antiga aliança. Na nova aliança, não, conforme nós vamos ver aqui. Saul, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Saul pecou, Saul entristeceu o Senhor, fez a vontade dele, não a vontade de Deus, tinha um coração duro, e a Escritura fala que por causa disso o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Na nova aliança, o texto bíblico, Paulo vai falar em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele não se retira, mas ele fica triste dentro de nós. Ele é o nosso selo. Se de fato você é de Jesus, o Espírito Santo é a marca de Deus na sua vida. Ele se entristece. Ele pode ficar apagado. 1 Tessalonicenses 5:22, não apagueis o Espírito. Ele pode estar apagado, mas ele permanece na vida do crente. Por isso é muito importante que na nossa caminhada nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo. Nós vivamos de modo a agradá-lo, vivamos em sintonia com ele. Saul foi um homem que não estava em sintonia e por isso o Espírito Santo se retirou. Já repararam a oração que Davi faz no Salmo 51, verso 11? Olha comigo, vamos ler. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vejam, esta oração de Davi, ela é feita dentro da perspectiva do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo vinha sobre a pessoa e ele poderia se retirar. Davi havia pecado, Davi havia adulterado, Davi havia planejado a morte do esposo da mulher com quem ele havia se deitado. E quando ele cai em si, que ele se arrepende, que ele é confrontado, Davi vai pedir a Deus graça e misericórdia e que o Espírito Santo não se retirasse da vida dele. E isso aconteceria no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito vai se entristecer, o Espírito vai ficar apagado, se você de fato é um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Um terceiro exemplo no Antigo Testamento de alguém em que o Espírito Santo se retirou, Sansão. Juízes, capítulo 16, verso 20, diz assim: e disse a ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairia ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito Santo já havia se retirado dele. Então vejam vocês, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, alguns privilegiados, reis, profetas, líderes, pessoas a quem o Senhor queria dar habilidades, e o Espírito Santo poderia se retirar. Ok? Isso não acontece no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas no Antigo Testamento, nós temos promessas, e essas promessas estão nos profetas, de que chegaria o tempo em que o Senhor derramaria o Espírito sobre todo o povo. Não seriam apenas alguns poucos privilegiados, mas todo aquele que faz parte do povo do Senhor seria marcado, receberia a bênção de Deus. Vamos ver essas promessas? Acompanhe comigo. Ezequiel, capítulo 39, verso 29, diz assim: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Essa promessa se cumpriria na nova aliança. Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha aqui a promessa. O Senhor está dizendo que chegaria o tempo em que ele derramaria o Espírito sobre todos. Aleluia. A promessa mais conhecida, a promessa de Joel, capítulo 2, verso de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então vimos aqui, nesse primeiro ponto, como era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Alguns poucos homens, e o Espírito Santo vinha sobre eles e poderia se retirar, mas o Senhor faz a promessa de que chegaria o tempo em que o Espírito seria derramado sobre todo o povo do Senhor. Segundo lugar, vamos refletir sobre a ação do Espírito Santo nos dias de Jesus, do nascimento de Jesus até o dia do Pentecostes. Como o Espírito Santo ele agia nesse período. Na vida dos crentes piedosos, era do mesmo jeito que no Antigo Testamento. Você tem Simeão. José e Maria tomaram Jesus e foram consagrá-lo conforme a orientação da lei. E diz a palavra que no momento em que Jesus estava sendo consagrado ali, chegou Simeão e o Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Senhor havia dito a ele que ele não morreria sem ver o Salvador. E ele toma o menino nos braços, ele se alegra. Vejam, isso aí ainda era dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Por quê?
Nos dias de Jesus, a ação do Espírito Santo está centralizado na pessoa de Jesus. Jesus é o Consolador. Lembram da aula? Ele precisaria voltar ao Pai para que ele pudesse assim enviar o outro Consolador. Vimos aqui há dias atrás. E quando constatamos a vida de Jesus, o que a gente nota aí? Em primeiro lugar, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A concepção sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um agir do Espírito Santo. Não houve ali, a ação do homem. Foi o Espírito Santo que agiu poderosamente na vida de Maria. E Maria pôde gerar, pôde conceber o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a palavra também nos mostra que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. No dia em que ele foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dele. João, capítulo 1, verso 32 e 33, assim está escrito: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. E depois, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus ele é guiado pelo Espírito Santo. Então vejam, ele foi concebido pelo Espírito, ele foi batizado pelo Espírito e ele foi guiado pelo Espírito. Lucas capítulo 4, verso 11, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vejam, o Espírito Santo guiando a vida de Jesus em todos os detalhes. E se você ler o livro de Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos, você vai ver aí essa ênfase da ação do Espírito Santo, da vida de oração de Jesus. É só você ler com cuidado o Evangelho de Lucas. O que nós podemos aqui, então, concluir, como podemos concluir esse segundo ponto? Que nos dias de Jesus, o agir do Espírito Santo estava centralizado na pessoa dele. Se algum outro crente fosse levantado e cheio do Espírito Santo, ainda era dentro da perspectiva da antiga aliança. Ok? Em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes. Vamos pensar um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós chamamos esse livro de Atos dos Apóstolos. Mas você sabia que alguns estudiosos preferem denominar esse livro não como Atos dos Apóstolos, mas como Atos do Espírito Santo? Por quê? Primeiro, quantos apóstolos você vê, constata assim, ativos na narrativa? Alguns, mas não são todos. Alguns apóstolos.
E se você faz a leitura do livro, você também vai ver que esse livro não tem fim. O livro de Atos dos Apóstolos, ele termina com a prisão de Paulo. A ideia que tem é de que a história continua. Ou seja, eu e você, nós fazemos parte dessa história. O livro de Atos dos Apóstolos, ele para na prisão de Paulo porque era o momento, possivelmente, que Dr. Lucas estava vivendo ali junto de Paulo. Ele não vai avante. Então, por isso se encerra ali, de modo abrupto. A história continua. O Espírito Santo continua agindo na minha vida, na sua vida. Ele deseja te encher e ele deseja te usar. Aleluia. Graças a Deus. Agora, o que nós podemos aprender em Atos dos Apóstolos? Nós podemos ver que, primeiramente, o Espírito Santo ele criou a situação adequada para que milhares de pessoas ouvissem o testemunho dos primeiros discípulos. O que foi o Pentecostes? Uma festa. Era uma festa dos judeus. E haviam judeus oriundos de outras nações. Estavam ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Eles estariam agradecendo a Deus as bênçãos, as vitórias. Então eram judeus estrangeiros. E aí o que acontece? O Espírito Santo, ele prepara aquele ambiente. Os apóstolos, eles não prepararam nada ali não, mas o Espírito Santo aproveita ali aquele momento em que haviam pessoas de vários países, todos eles judeus, com aquele objetivo de agradecer a Deus as bênçãos, e o Espírito Santo vem sobre a igreja, desce sobre a igreja, eles começam a falar em línguas, cada um desses judeus estrangeiros começa a ouvir as maravilhas de Deus em seu idioma materno, e o apóstolo Pedro tem, a partir disso aí, a oportunidade de pregar o primeiro sermão da história. Vejam comigo, Atos capítulo 2, do verso 5 ao verso 6, diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vejam vocês, quem preparou tudo isso aí? O Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo veio sobre todos. Segundo lugar, o Espírito Santo veio sobre todos os crentes. Atos 2, 1, há um pedacinho do texto lá que diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no verso 4, há um outro pedacinho do texto que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito. Então todos os crentes estavam reunidos no mesmo lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam vocês que o privilégio não é de alguns, como na antiga aliança, mas o privilégio agora passa a ser de todos. E se você é de Jesus, você recebe a marca do Senhor. Você recebe o Espírito Santo, você vai ser guiado, porque todo filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É privilégio meu, é privilégio seu, e você, crente, precisa tomar posse aí dessa vitória, em nome de Jesus. Terceiro, além de preparar o ambiente ali no dia de Pentecostes, além de descer sobre todos, o Espírito Santo, em terceiro lugar, deu a mensagem para Pedro.
Nós não temos detalhes aqui, irmãos, mas eu fico a pensar naquele Pedro que havia negado a Jesus dias antes. É o Pedro que agora que se coloca de pé e no poder do Espírito Santo, ele vai se dirigir àquela multidão e ele vai explicar o que estava acontecendo e ele vai pregar a Jesus Cristo, aquele que havia morrido e que ressuscitou e que é o Salvador. Notem vocês, Pedro, ele recebe a mensagem, capítulo 2, verso 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, os 11 se levantam, mas quem vai falar é Pedro. Olha o verso de número 16, e ele vai dizer: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha aquela promessa que acabamos de ler aqui, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. Pedro vai falar, ele vai apresentar essa promessa aqui para os ouvintes ali, viram? E com isso ele tem a oportunidade de anunciar a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que venceu a morte. E vai chamar a atenção daqueles homens sobre a necessidade de uma conversão a Cristo Jesus. É o Espírito Santo capacitando o apóstolo Pedro na entrega desta primeira mensagem. E o que a gente vê logo a seguir? Em quarto lugar, o Espírito Santo vai convencer os ouvintes do pecado. O texto diz em Atos 2:37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles se sentem tocados, eles se sentem movidos pelo Espírito Santo e perguntam o que a gente deve fazer. E Pedro fala da necessidade deles se arrependerem e de serem batizados. É o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Amém? E aí, aqueles que ali são batizados, juntamente com os 120 que já estavam reunidos no dia de Pentecostes, esses vão formar uma nova comunidade, com novos ideais, com um novo padrão de vida, com uma nova maneira de ser, de se relacionar com o próximo. É o que Atos capítulo 2, a partir do verso 42, vai nos ensinar. Eu vou ler só o versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem é que estava promovendo esta obra na vida dos crentes ali? O Espírito Santo. Uma igreja marcada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, nós vivemos a era do Espírito. O Senhor, Ele deseja nos encher, Ele deseja nos usar. Na igreja primitiva, se nós seguirmos a narrativa de Atos, nós vamos ver o Senhor enchendo os líderes. Pedro, Atos 4:8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Vejam vocês, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, falando. Mas não era só o líder Pedro, o primeiro grande líder da igreja. Os diáconos que foram escolhidos. Qual o critério para a escolha dos primeiros diáconos? Atos 6:3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pedro é o líder
era um homem cheio do Espírito Santo, os diáconos eram também homens cheios do Espírito Santo, mas toda a igreja era cheia do Espírito Santo. Atos 4:31 diz que a igreja começou a orar e o texto diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Vejam vocês, a marca da igreja primitiva era uma vida cheia do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia o povo no caminho que eles deveriam andar. A marca era uma vida cheia do Espírito. E é interessante que quando a gente lê Atos, a gente vê que crentes que já haviam sido cheios do Espírito Santo, eles tornaram a ser cheios do Espírito Santo. Acompanhem comigo o texto de Atos 2:4 que nós já mencionamos aqui. Olha lá, no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Esse mesmo povo, no texto que acabamos de ler, e vamos lê-lo mais uma vez, 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles já haviam sido cheios e eles tornaram a ser cheios. O que isso mostra para mim e para você? Que o desejo de Deus é que nós venhamos a transbordar sempre. Essa é a fonte inesgotável. É o desejo de Deus, é o plano de Deus para minha vida e para a sua vida também. Concluindo a nossa fala, hoje a gente se depara com muitos crentes que vivem como se fossem crentes da antiga aliança. Primeiro, acham que a obra de Deus, a bênção do Espírito é privilégio para alguns. Existem alguns poucos privilegiados. Existem alguns poucos que vão ter vida de oração e relacionamento com Deus. E esta é uma mentalidade do Antigo Testamento. O Senhor hoje chama o seu povo. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos chamados ao sacerdócio. Todos nós fomos chamados, marcados pelo Espírito Santo. E o Senhor, Ele deseja que todos nós, como crentes, vivamos um relacionamento com Ele. Todos nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito. Essa é uma ordem de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta aos Efésios, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. É ordem, é mandamento, é o que o Senhor manda a mim, é o que o Senhor manda a você. E Ele deseja assim nos encher. O banquete do Senhor, irmãos, está preparado. E Ele nos convida hoje a sentarmos à mesa e nos banquetearmos com as delícias dEle, as delícias do Espírito. Querido, querida, permita-se ser cheio, ser cheia do Espírito. Permita-se ser usado, ser usada pelo Senhor. O Senhor deseja te usar. Você não é um crente da antiga aliança. Você é um crente da nova aliança, a era do Espírito. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos fortaleça,
Que o Senhor assim nos leve para mais perto dele e nos use para o seu louvor e para a sua glória. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, pela bênção, Senhor, de podermos estar ministrando a tua palavra aos corações dos nossos queridos irmãos. E eu quero rogar, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha falar ao coração desse irmão, o Senhor venha falar ao coração dessa irmã acerca dos privilégios que hoje nós temos. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, e o Senhor deseja nos encher, o Senhor deseja nos usar para o louvor e glória do nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, encha as nossas vidas, leva-nos, Senhor, para vivermos essas experiências. Nós queremos mergulhar nas águas do Senhor, queremos ser usados por Ti para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Oh Deus, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, aviva a Tua obra entre nós, aviva a Tua igreja no Brasil, levanta o Teu povo, Senhor, para que possa assim proclamar, anunciar as boas novas da salvação. Ouve assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, logo mais à noite, nós temos um encontro marcado. Grande abraço. Shalom Adonai.